jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência ao nosso estudo sobre teoria dos conjuntos. Hoje veremos alguns conjuntos especiais. Vamos motivar o nosso estudo de hoje analisando a seguinte situação. Uma pesquisa foi feita com 10 alunos se gostavam ou não da área de exatas e humanas. 3 perguntas foram feitas. Você gosta da área de exatas? 4 responderam sim. Você gosta da área de humanas? 7 responderam sim. Você gosta da área de exatas e de humanas? 3 responderam assim. Veja bem, se somarmos as respostas dadas, 4, 7, 3, obteremos o número 14, que é superior ao número de alunos que foram entrevistados na pesquisa. Ora, então nós temos alguma coisa de errado nessa pesquisa, ou melhor, na interpretação dos dados da mesma. Nós percebemos que algumas respostas foram repetidas. Então, o que estudaremos à frente nos possibilitará resolver esse tipo de problemas e responder perguntas como: quantos não gostam de nenhuma destas áreas? Por quê? Além do número ter dado superior à quantidade de alunos pesquisados, tem alguns alunos dentro dessa pesquisa que responderam que não gostam daquelas áreas, nem de exatas, nem de humanas. Gostam, por exemplo, de ciências biológicas. Então vamos aos nossos conjuntos, os nossos tipos especiais. Conjunto universo. As pessoas que participam de uma pesquisa formam o conjunto universo daquela pesquisa. Então, no nosso exemplo em que introduzimos a nossa aula, o conjunto universo dos alunos entrevistados, isto é, todos os alunos que responderam à pesquisa, formam o conjunto universo daquela pesquisa. A equação x mais 3 é igual a 1 não possui solução dentro do conjunto dos números naturais, apenas quando o universo é o conjunto dos números inteiros. Ora, se estivermos trabalhando apenas dentro do conjunto dos números naturais, perceba que menos 2 é a solução dessa equação, porque menos 2 mais 3 é igual a 1. Só que menos 2 é um número que está dentro do conjunto dos números inteiros, e não do conjunto dos números naturais. Embora os naturais estejam dentro do conjunto dos números inteiros, menos 2 não pertence aos números naturais. Portanto, a solução dessa equação, quando estivermos tratando dos números naturais, não existe. Apenas quando estivermos tratando do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto universo, neste tipo de situação, se conecta com a ideia de conjunto ou campo de atuação ou campo de informações de uma determinada situação. Conjunto universo das pessoas que estão isentas de pagar o imposto de renda de pessoa física. Apenas as pessoas que ganham durante um ano menos que. Isso é uma grande curiosidade, né? Quanto que uma pessoa deve ganhar para pagar imposto de renda? Quanto que ela deve ganhar para não pagar imposto de renda? Então aqui vai essa informação. Embaixo da foto do leãozão aí, que é o que morde as pessoas aí no imposto de renda, nós vemos que toda pessoa que ganhe igual ou mais que R$ 28.559,70, essa pessoa irá pagar imposto de renda. Então, se dentro de um ano você ganhar mais ou igual a R$ 28.559,70, você deverá pagar imposto de renda. Agora, o imposto de renda vai bancar um gatinho com você se você ganhar menos que isso. Uma renda inferior a R$ 28.559,70, não é necessário que você pague imposto de renda. Então, o conjunto universo dessa situação, pessoas isentas de pagar IRPF, são apenas as que ganham menos de R$ 28.559,70. Então, uma definição mais formal de conjunto universo é o conjunto formado por todos os elementos sobre os quais estamos tratando determinado assunto, e é representado pela letra U. Então, o conjunto das pessoas pesquisadas, podemos representá-los com a letra U. Conjunto unitário. É um conjunto formado por apenas um elemento. O próprio nome diz unitário, apenas um elemento. Alguns exemplos de conjunto unitário.
Conjunto dos satélites naturais da Terra. Ora, nosso único satélite natural é a Lua, então trata-se de um conjunto unitário. Conjunto das soluções naturais da equação x² menos 4 igual a zero. Se resolvermos esta equação de segundo grau, veremos que ela possui duas soluções, 2 e menos 2. Por quê? Se eu elevar 2 ao quadrado, eu tenho 4. Então, 2 ao quadrado, 4 menos 4 igual a zero, então 2 é solução. Mas também menos 2 é solução. Por quê? Menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 igual a 4. 4 menos 4, 0. Então nós temos duas soluções para essa equação. Agora, se estivermos trabalhando apenas dentro do conjunto dos números naturais, então essa equação possuirá uma solução. Conjunto solução S igual a 2. Apenas as duas soluções serão aceitáveis se passarmos o conjunto universo para o conjunto dos números inteiros. Conjunto complementar. Dado um conjunto universo formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10, vamos chamá-lo de conjunto universo, seja o conjunto abaixo, conjunto A, 2, 4, 6 e 8. Nós vemos que todos os elementos de A também pertencem ao conjunto U. Então, o conjunto A está contido dentro do conjunto U. Ora, mas o que acontece? Existem alguns elementos que pertencem apenas a U. Então, esses elementos que pertencem apenas a U formarão um conjunto complementar ao conjunto U. Um complementar de A em relação ao conjunto U. O conjunto complementar de A em relação a U é formado pelos elementos de U que não pertencem a A. Quem que não pertence a A? Apenas os elementos 0 e 10. Então aí na nossa tela nós temos que, para representar esse conjunto, utilizamos a letra C de complementar, a letra A um pouquinho mais elevado e o índice U. E lemos da seguinte forma: complementar de A em relação a U. Isto é, os elementos que pertencem a U e que não pertencem a A, que são os elementos 0 e 10. De uma forma mais simples, são os elementos que faltam em A para ficar igual a U. Muito simples de entender essa questão desse conjunto complementar, aquele que vai completar, vamos dizer assim, para chegar na igualdade com outro conjunto. Graficamente, nós temos essa situação. Como nós dissemos, o conjunto A está contido dentro do conjunto U. Portanto, os elementos que são complementares de A em relação a U estão fora de A, mas dentro de U. No caso, o 0 e o 10. Complementar de A em relação a U é igual ao conjunto 0 e 10. Se olharmos para a representação dos conjuntos dos números inteiros e naturais, vemos que os naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Portanto, existem elementos do conjunto dos números inteiros que não pertencem aos naturais, que, portanto, são complementares. Isto é, formam um conjunto complementar dos números naturais em relação ao conjunto dos inteiros. E é muito simples notar. Quais são os elementos dos inteiros que não pertencem aos naturais? Os inteiros negativos. Então podemos ver que o conjunto universo tem uma relação de complementaridade com o conjunto A. Isto é, existem elementos no conjunto universo que pertencem apenas a ele e não pertencem ao conjunto A. Lemos da seguinte forma: complementar de A em relação a U é igual, abre chaves, os elementos que pertencem apenas ao universo e que não pertencem a A. Matematicamente, precisamos nos acostumar com a linguagem simbólica. O conjunto complementar de A em relação a U é formado pelos elementos de U que não pertencem a A. Simbolicamente, complementar de A em relação a U é formado por elementos X, tal que X pertence a U e X não pertence a A. Isto é, apenas os elementos que pertencem apenas a U. Veja bem que esse E dentro da nossa expressão matemática significa ao mesmo tempo. Então, os elementos que fazem parte do complementar de A em relação a U, eles pertencem ao conjunto universo e ao mesmo tempo não pertencem ao conjunto A. O conjunto complementar só tem sentido quando os conjuntos guardam uma relação de inclusão entre si. Um está contido dentro do outro, que é o caso dos dois exemplos que apresentamos. O conjunto dos naturais dentro dos inteiros
complementar do natural em relação a z são os elementos x, tal que x pertence a z e x não pertence a n. Conjunto finito é um conjunto cujos elementos podem ser contados e essa contagem termina. Exemplo, a quantidade de alunos em uma sala de aula. Nós podemos contar essa quantidade de alunos e essa contagem termina. Conjunto das vogais, que possui 5 elementos. Então, podemos contar os elementos e essa contagem termina. Conjunto dos números naturais menores que 5. Também possui 5 elementos, que são o 0, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o 0 também é considerado um número natural. Conjunto infinito é o conjunto no qual não é possível fazer a contagem dos elementos. Exemplos: todos os conjuntos numéricos são infinitos, naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Os reais compreendem todos os outros. Então, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Conjunto dos números pares. Existem infinitos números pares. Conjuntos representados por extensão. Quando usamos os 3 pontinhos, à direita ou à esquerda antes da chave, estamos representando uma extensão. Vemos aqui que o conjunto A, formado pelos elementos 0, 5, 10, 15 e 3 pontinhos e fecha-chaves, isso significa que esse conjunto se estende infinitamente. São os múltiplos de 5 naturais. 0, 5, 10, 15 e segue. 20, 25 e assim por diante. Já no caso do conjunto B, nós temos todos os conjuntos dos números inteiros não positivos. Por que não positivos? Porque o 0 entra e menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, seguindo assim infinitamente aí para o lado esquerdo. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, meus queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.